Oi pessoal, eu sou Vinícius e hoje eu queria falar de equação do segundo grau, tá certo? Nós discutimos a parte de equação do primeiro grau e agora eu quero avançar num conceito um pouquinho mais avançado que a equação do segundo grau, tá certo? O que envolve ela, como que você resolve, quais as maneiras de você achar o que? As soluções desta equação, tá bom? Segue aí e me acompanha, vamos lá. Primeira coisa. O que é a equação do segundo grau? É isso aqui, ó. Ó, é uma equação que envolve o quê? Um x quadrado, que eu vou marcar aqui para vocês, ó. X quadrado. Envolve um termo com x e envolve um termo sozinho aqui sem x, tá certo? Este a que está aqui é chamado de coeficiente do termo quadrático. O termo quadrático é que tem o 2 aqui como expoente quadrado. O b é o coeficiente do termo linear, tá certo? Porque o x é da equação linear do primeiro grau. E o c é chamado de termo independente. O que é termo independente? É o termo sozinho, que não depende do x ali para estar do lado dele. E a equação do segundo grau, ela é sempre igual a zero, tá certo? Nós vamos entender isso já já, por que tem que ser igual a zero, tá? Então, ó lá, o a é o coeficiente do termo quadrático x quadrado, é o número real que acompanha o x quadrado. O b é o coeficiente do termo linear. O termo linear nada mais é que o x, certo? O expoente do x, nesse caso é 1. Então, o b é o número real que acompanha esse termo x. E o c é o chamado termo independente, tá bom? A equação do segundo grau é uma equação com 3 termos e ele é igual a zero. Vamos aqui, pessoal, agora brincar de reconhecer esses termos, tá? Esses números que acompanham cada parte da equação do segundo grau. Olha só, ó. Exemplo 1. 4x² menos 5x mais 10 igual a zero. Então, para que você possa trabalhar com a equação do segundo grau, você tem que saber quem que são o A, o B e o C. Tá? Então, ó, o A é 4, que é o número do termo quadrático. Ó, 4. O B é menos 5, porque é o número que acompanha o x, ó, menos 5. E o C é 10. Simples assim, é o termo sozinho, tá bom? Se a equação já for igual a zero, pronto, você já conseguiu fazer a representação direta da equação do segundo grau. Ok, esse aqui é um exemplo um pouquinho diferente. No caso aqui, ó, quando não aparece nada ao lado dos termos da equação do segundo grau, subentende-se que é 1, tá certo? Ó, então, ó, o termo que acompanha o x quadrado é 1, quando não aparece nada aqui, ó, é 1. Tá bom? O b é 15, né, que é o termo que acompanha o x. E o termo independente aqui é menos 6. Ó. Muito cuidado com o sinal, tá bom? Certo? Isso são cuidados que você tem que considerar na hora que você quer reconhecer os termos, os números que acompanham cada termo, cada membro da equação do segundo grau. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse aqui também é bem simples, ó. Só que está faltando alguma coisa nele. Está faltando o termo linear, o termo do x. O x não aparece. Isso significa que o número que acompanha o x, que é o b, é zero. Quer dizer, quando não aparece algum dos termos, você já tem que entender que é zero na jogada, certo? Olha lá, o a é menos meio. Embora o meio esteja com parênteses aqui, o menos muda o sinal desse número que está dentro do parênteses. Então, isso aqui, esse parênteses foi só para dar uma separada do x quadrado aí na jogada, tá? Mas eu poderia ter escrito assim também, ó. X quadrado sobre 2. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, tá? Olha lá, o termo do x não aparece, então o b que acompanha o x é 0 e o termo independente 4, tá bom? Muito bem. Vamos explorar agora mais alguns conceitos relacionados à equação do segundo grau, tá? Ó, vou falar agora do tal do discriminante delta. Delta nada mais é que esse símbolo, que é um triângulo. Um triângulo que, na verdade, é o que? A letra grega delta maiúscula, tá?
qual que é a fórmula do delta? O delta tem a seguinte expressão matemática, é isso aqui, ó. B² menos 4 vezes o A vezes o C. Tá certo? Então, ó, guarda. B² menos 4AC. Ele é importante. Por que que ele é importante? Porque é o seguinte, o sinal dele, ou o valor dele, vai determinar quantas possibilidades de raízes ou de soluções a equação vai ter, tá? A equação do segundo grau. Então, olha só. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes. O que que é a raiz? São os valores de x que você substitui na equação do segundo grau e ela assume um valor verdadeiro, tá? Quando o delta é igual a zero, tem apenas uma raiz, certo? Uma raiz apenas. Na verdade, não é que tem apenas uma raiz. Ele tem duas raízes de valores iguais. São raízes... Pensa em filhos gêmeos, que são idênticos. Né? Você não tem duas raízes, você tem uma só. E quando o delta é menor que zero, não há raízes reais, tá certo? Quando você interpreta a solução como números pertencentes aos reais, o delta menor que zero não permite que você obtenha raízes reais, tá? Alguns pontos importantes. Toda equação de segundo grau, ela pelo menos tem que ter duas raízes. Por quê? Porque ela tem o termo quadrático, x elevado ao quadrado. Então, ela vai ter duas raízes, tá certo? Ou essas raízes são números reais diferentes, ou vai ter uma raiz só, ou, se nós quisermos interpretar melhor isso, como duas raízes reais idênticas, ou dentro dos reais não vai ter raiz, não. Porém, se fôssemos estudar os números complexos, que não faz parte do nosso objetivo agora, aí você teria duas raízes complexas, tá certo? Então, isso é uma coisa que você tem que guardar, tá certo? Vamos lá. No nosso caso, então, estamos trabalhando apenas com números reais, tá certo? Então, nós não vamos utilizar os números complexos para a representação de raízes da equação do segundo grau. Vamos avançar, vamos lá. O que são essas tais de raízes? Quer dizer, o que é isso? Uma das interpretações de raízes que eu vou fornecer agora para vocês é a seguinte, ó. São dois números, tudo bem? Dois números reais, ó. Vou chamar de x1 e de x2. Tá? Dois números, porque a equação do segundo grau tem que ter pelo menos duas raízes aí na jogada. Uma das raízes é o número x1, que ao você substituir essa raiz na equação do segundo grau, você obtém um valor verdadeiro. Ou seja, se você tem a equação do segundo grau igual a zero do lado direito, você substituindo x1 e fazendo os cálculos no lugar do x, você também obtém zero do lado esquerdo. Então, zero igual a zero, verdadeiro, beleza, tá tudo ok. É isso que é uma raiz de uma equação do segundo grau, tá certo? É um número que, quando você substitui no lugar do x, isso resulta em uma identidade matemática verdadeira, tá? Vamos lá. Então, você tem o x1 e você tem o x2, quer dizer, é o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio. O x1 e x2, inclusive, podem ser diferentes, não tem problema nenhum, tá? Você substitui. Quando você faz a conta, faz todas as operações, eleva ao quadrado, multiplica o A com B, tal, você faz tudo o que tem que ser feito de acordo com aquelas prioridades de operações. E você obtém um número igual a zero, e isso é igual a zero, você tem a solução da equação do segundo grau. Então, as raízes, no nosso contexto aqui, é a solução da equação do segundo grau. Tá? O que resolve a equação do segundo grau. Vamos lá. Como é que eu encontro estas raízes? Existe uma expressão matemática para elas? Tem uma fórmula? Tem, claro que tem. Você já deve ter ouvido falar disso daqui, ó. É a fórmula de Bhaskara, tá certo? Bhaskara foi um matemático indiano que foi o primeiro a desenvolver uma expressão matemática para achar as raízes da equação do segundo grau. Ó, tá aqui, ó. A fórmula que simples que é.
certo? Você tem duas raízes, cada raiz tem a sua expressão de Bhaskara, ó. Você tem a x1, que é a primeira raiz, olha só a fórmula dela, é menos b, menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a, certo? E você tem a outra raiz, que é menos b, só que mais agora. Antes tinha menos, agora tem mais. Menos b, mais raiz do delta, também dividido por 2a. É aqui que entra a interpretação do delta, certo? Se o delta é maior que zero, de fato, você obtém raiz quadrada que existe e você tem dois números aqui. Se o delta é igual a zero, então esse termo aqui, ó, vai sumir, porque você vai ter um delta igual a zero, raiz quadrada de zero é zero. Então você vai ter um menos b menos 0 sobre 2a e um menos b mais 0 sobre 2a, quer dizer a mesma coisa. É por isso que quando o delta é igual a zero, x1 é igual a x2. E, logicamente, quando o delta é menor que zero, vou até apagar aqui para tirar essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Quando o delta é menor que zero, é um número negativo. Se é um número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos números reais. Então, não vai ter raiz nos reais. É por isso que eu citei rapidamente sobre os complexos, que não é o nosso foco de estudo agora, tá bom? Então, ó, temos aí o que? A fórmula de Bhaskara, que permite que você obtenha as raízes da equação de segundo grau, tá certo? Que, é claro, depende nitidamente de quem? Do nosso amigo delta aí, tá bom? Vamos avançar? Ó lá, foi o que eu comentei. Se o delta é igual a zero, então essas raízes são iguais. Se são iguais, você pode considerar como se fosse apenas uma, né? Mas você tem duas raízes, na verdade. Sempre vai ter duas, tá? Não conta pra ninguém, não. Bom, vamos lá. Passos para obter as raízes. Quer dizer, qual que é a receita de bolo para que você sempre possa fazer esse cálculo? Porque jogar fórmula e falar que as raízes são aquela fórmula é uma coisa. Você saber utilizar a fórmula é outra. Então, ó, acompanha os passos para a obtenção das raízes. Ó, primeiro passo, você monta a equação nesta forma. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tem que ser desse jeito, tá certo? Porque a fórmula de Bhaskara, ela é obtida a partir desta forma da equação de segundo grau, certo? Ponto importante, se essa equação é igual a um número, você vai ter que transformar isso igual a zero. Ou você passa o número para o outro lado com sinal contrário e faz o cálculo, ou você não pode usar a fórmula de Bhaskara quando tem um termo diferente de zero do lado direito do igual, tá certo? Tem que estar desse jeito, a fórmula de Bhaskara. Segundo passo. Cadê? Obter o discriminante delta. Quer dizer, a partir do momento que você já tem a forma da equação de segundo grau, no primeiro passo, ax² mais bx mais c igual a zero, você tem condições de reconhecer quem? Os coeficientes de cada termo da equação de segundo grau, que é o a, o b e o c. Sabendo quem que é a, quem que é b e quem que é c, você substitui esses valores na fórmula do delta, tá certo? Lembrando que se o delta é negativo, não há raízes reais. Então, tchau, tchau, acabou. Você não pode mais falar nada sobre raízes. Porém, se for igual a zero ou maior que zero, você pode sim falar sobre a existência das raízes. E se você tem um delta igual a zero ou maior que zero, pronto, você pode aplicar diretamente a fórmula de Bhaskara. De novo, você faz a substituição dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. Eu vou mostrar um exemplo aqui para que vocês possam entender do que eu estou falando, tá? Então, volta aqui, ó. Pronto, encontrar as raízes dessa equação que está aí, pessoal. Olha só, o primeiro passo é deixá-las na forma que já está. Ótimo, já está aqui, ó. 4x² mais 5x mais 1 igual a zero. Ótimo. Quando ela está nessa fórmula, eu já tenho condições de reconhecer os coeficientes da equação de segundo grau. Então, ó,
o A é igual a 4, o B é igual a 5 e o C é igual a 1. Pronto, joia. Achei os coeficientes, acho o delta. O delta, escreve a fórmula sempre que possível, por quê? Porque você vai ter condições de memorizá-la melhor, certo? Toda vez que você escreve a fórmula, explicitamente, você está dando condições para o seu cérebro para que ela possa ser relembrada, tá? Vamos fazer as substituições. Ó, quem que é o B? É 5. Aqui na fórmula do delta, o B está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou pôr 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem que é o A? É 4. Então, 4 vezes 4. Quem que é o C? É 1. Então, vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. 25 menos 16, 9. Eba, legal. 9 é positivo, é maior que 0. Portanto, você já sabe que vai ter raiz na jogada, tá bom? Legal. Substitua agora esse delta na fórmula de Bhaskara. De novo, você tem x1 igual, ó, passa um riscão aqui, menos b, menos raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então tá. Menos b, o b é 5, então vai ficar assim, ó, menos 5. Menos a raiz quadrada do delta. O delta é 9. Sobre 2 vezes a. O a é 4. Então, 2 vezes 4. Vamos lá, vamos fazer esses cálculos aqui, ó. Menos 5. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3, certo? Você vai sempre pensar no número que elevado ao quadrado dá o cara que está dentro da raiz. 3 ao quadrado, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai ficar menos 8 sobre 8, e isso é igual a menos 1. Tá bom. Vamos para o x2. x2 é menos b mais raiz do delta sobre 2a. Então, agora, eu posso substituir novamente os coeficientes, só que eu posso fazer de uma maneira mais rápida, porque o que troca de uma raiz para outra é só o mais ali que está do lado da raiz do delta. Então, eu posso fazer assim, ó, menos 5, certo? Mais 3 sobre 8 embaixo. Já fiz direto, tá bom? Menos 5 mais 3 dá menos 2 sobre 8. E aqui dá menos 1 quarto. Então, as raízes seriam x1, ou x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 1 quarto. Essas são as raízes desta equação do segundo grau. Só para que você possa perceber que é verdadeiro isso, eu vou usar o x1 como resposta. Ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 é 4. 5 vezes menos 1 é menos 5. Mais 1. 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então é verdade. Percebeu? É isso que eu quero dizer como resultar uma equação que é verdadeira. Quando o lado esquerdo é igual ao lado direito, igual a 0. Tá certo? Com isso, eu estou finalizando a parte de equação do segundo grau. Nós vamos aproveitar depois para apresentar alguns problemas que geralmente caem em provas, que exigem a resolução de uma equação de segundo grau, porém exigem também a interpretação desses resultados, do enunciado do problema para formalizar uma equação de segundo grau, tá bom? Bom, eu sou Vinícius, muito obrigado pela sua presença aí, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse conhecimento, tá bom? Que nós vamos nos encontrar daqui a pouco. Até mais!